Espíritos que atacam cemitérios. Por que eles fariam isso? Será que existe algum tipo de proteção espiritual nesses locais? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. No livro Obreiros da Vida Eterna, obra de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, encontramos no capítulo 15 informações sobre o desencarne de Dimas, que durante toda a sua vida foi um homem honesto, trabalhador. Dimas está sendo alvo de uma assistência muito grande do mundo espiritual nos seus momentos de desencarne. Ele está em casa. A equipe espiritual é liderada pelo mentor Jerônimo, que atua fazendo o desligamento final de Dimas com o corpo físico. E Dimas já desperta no mundo espiritual no colo da sua mãe, ficando muito emocionado. André Luiz acompanha tudo isso. Havia uma equipe de cerca de 20 pessoas desencarnadas, a maioria amigos e amigas do desencarnante, todos exalando um clima de tranquilidade, de confiança. E essa equipe atuou ali nos primeiros momentos, nas primeiras horas. Dimas, aos poucos, vai se ambientando em uma nova dimensão. E esses amigos acompanharam o cortejo de Dimas, do corpo físico de Dimas, até o cemitério. E o próprio Dimas também presente, amparado por esses irmãos e irmãs desencarnados. E André Luiz acompanha essa comitiva. Porém, André Luiz tem uma surpresa muito grande. Quando eles estavam chegando bem próximos ao cemitério, ele começou a ouvir uma gritaria ensurdecedora nas suas palavras. E ele, muito espantado, reparou que nos limites do cemitério, nos muros, nas grades, havia muitos espíritos fazendo uma enorme algazarra. André Luiz não entendeu nada do que estava acontecendo. Havia um integrante da equipe espiritual, o padre Hipólito, que percebeu o que estava acontecendo e foi explicar para o André Luiz que a presença daquela equipe ali não era só para ajudar Dimas na sua ambientação inicial, fora do corpo físico, já num outro plano de existência. Eles também estavam ali para proteger o corpo físico de Dimas do ataque de certas entidades que poderiam estar interessadas nos resíduos de ectoplasma que ainda existiam no cadáver. Lembrando que o ectoplasma é uma substância que compõe o nosso chamado duplo etérico, que é um grande reservatório do nosso fluido vital. Esse duplo etérico é um corpo intermediário entre o corpo físico e o perispírito. E após a desencarnação, essas energias aos poucos se desintegram, retornam à natureza. Porém, os espíritos das trevas têm muito interesse no ectoplasma dos encarnados, que é inclusive uma espécie de moeda de troca nas regiões mais densas do mundo espiritual. Os seres que lá habitam utilizam essa energia para diversos fins, desde obsessões complexas, meios para interagir com o plano material, satisfação de apetites e interesses materiais. É uma energia que também sustenta um estilo de vida decadente dos líderes de muitas organizações da maldade. E como é comum haver vestígios de ectoplasma em cadáveres recentes, é por isso que os cemitérios são locais visados por esses seres. O padre Hipólito, explicando essas coisas para o André Luiz, até citou trechos dos evangelhos canônicos que falam sobre os sepulcros e como ali há sempre a presença de espíritos perturbados. O padre Hipólito também fala para André Luiz que todos nós podemos nos converter em seres diabólicos quando nos afastamos de Deus. E André Luiz acompanhou a atuação do mentor Jerônimo sobre o corpo físico recém-abandonado de Dimas. Por meio de operações magnéticas muito complexas, o mentor dispersou na atmosfera todo o vestígio
de ectoplasma, de modo que aqueles despojos não mais interessariam aos seres ali presentes. E se os cemitérios não fossem protegidos, esses ataques aconteceriam com todos. Então, sempre há equipes espirituais responsáveis pela proteção desses locais. Não apenas pela questão de proteger os cadáveres recém-abandonados do ataque de seres interessados nos resíduos vitais, mas também em amparar espíritos recém-desencarnados que ainda estejam por algum motivo presos ou ligados aos seus corpos físicos e estão ali em estado de profunda confusão mental, desespero. Então eles são também atendidos e monitorados por essas equipes. E tudo isso é feito de modo muito organizado e coordenado. Todos os seres a serviço da luz sempre se reportam a seres hierarquicamente superiores em evolução. E na sequência do capítulo 15, André Luiz tem uma conversa muito interessante com um dos trabalhadores espirituais da equipe daquele cemitério. E ele mostra para André Luiz 2 casos de pessoas que ainda estavam por ali, presas aos seus corpos físicos, em estado de muita perturbação espiritual. André Luiz tentou inclusive conversar com elas, mas elas simplesmente não o escutavam. Estavam constantemente remoendo as suas próprias ilusões, não aceitavam que estavam já desencarnadas, ainda preocupadas com questões materiais. Eram, inclusive, pessoas que tinham vivido um estilo de vida muito materialista. E elas estavam, inclusive, ainda ligadas energeticamente aos despojos físicos. E André Luiz, que ainda não era um trabalhador espiritual muito experiente, já queria intervir para desligá-las imediatamente dos cadáveres. Porém, o trabalhador espiritual lá do cemitério, que estava conversando com André Luiz, explicou para ele que isso seria feito no momento certo, que aquelas entidades estavam sendo monitoradas diariamente, e assim que elas se acalmassem um pouco, elas seriam naturalmente desligadas definitivamente dos despojos físicos e seria oferecido a essas pessoas atendimentos em postos de socorro do mundo espiritual. Porém, se essa ligação fosse cortada naquele instante, elas imediatamente se precipitariam sobre seus familiares ainda encarnados, gerando uma confusão e perturbação ainda maior. E isso, com certeza, geraria prejuízos muito maiores para todos os envolvidos. Se isso fosse feito, aqueles espíritos poderiam se perder em níveis ainda mais intensos e demorar muito mais para encontrar o seu equilíbrio. Tudo é conhecido e monitorado pelas forças da luz. E, inclusive, o socorro, o amparo, ele sempre chega no momento oportuno. Há certos processos que são necessários para o nosso crescimento, para a nossa cura espiritual. Há muitas coisas acontecendo no mundo espiritual que ainda nos escapam ao conhecimento. Há um relato de projeção da consciência do professor espiritualista Wagner Borges, que a gente sempre cita aqui no canal. Ele conta que certa vez, durante uma projeção astral, ele foi levado por seus mentores até um cemitério. E lá, nas imediações, nos limites do terreno, ele percebeu uma grande esfera de luz. A princípio, ele achou que era um ser iluminado. Mas quando ele chegou perto, também com a explicação dos mentores que auxiliaram a entender o quadro, ele percebeu que ali estavam reunidas energias belíssimas, provenientes de orações que haviam sido feitas naquele local. E a espiritualidade iria direcionar aquelas energias para espíritos necessitados, recém-desencarnados. Elas não seriam perdidas. E Wagner também pôde reparar na movimentação intensa de trabalhadores espirituais servindo naquele local a todos os necessitados, que eram muitos. Então, sempre que nós entrarmos num local
como esse, num cemitério, entremos com muito respeito, façamos uma oração para os espíritos que ali estão, para as equipes espirituais ali presentes. E sempre que você quiser orar por um ente querido, você não precisa ir até o cemitério. Onde você estiver, sua conexão será mental, uma prece de coração. Nossos entes queridos ficam muito felizes quando são lembrados e recebem as nossas preces como uma chuva branda de energias amorosas. Vou deixar um vídeo na tela final sobre isso, chamado Suas Preces Estão Sendo Monitoradas. E também vou deixar um outro vídeo que fala sobre um político que teve a sua desencarnação antecipada. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final do vídeo. Se quiser ajudar ainda mais o canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém. Eu agradeço muito. E até um próximo vídeo. Pessoal, tchau!